Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar com vocês. Esta é a primeira aula do nosso curso de variáveis aleatórias, dentro de um curso maior, que é o curso de inferência e estatística. Vamos falar sobre variáveis aleatórias. Vamos à aula de hoje. Variáveis aleatórias. O que é uma variável aleatória? Veja a definição. Uma variável aleatória, bem, isto é uma definição, é um característico numérico dos resultados de um experimento. Isto é, uma variável aleatória é um característico numérico dos resultados de um experimento. O que significa isso? O que significa dizer característico numérico dos resultados de experimentos? Vamos dar um exemplo que fica mais fácil você entender. Veja esse exemplo. Seja o lançamento de uma moeda honesta. Uma moeda honesta é uma moeda totalmente equilibrada. Ela possui de um lado uma cara, do outro lado uma coroa. E ela é totalmente equilibrada. A chance de dar o resultado cara é a mesma chance de dar o resultado coroa. Então, considere esta moeda. Vamos lançar ela. Então, x representa um número de caras observados. Bem, vamos estudar esse experimento. O lançamento de uma moeda honesta. Eu te pergunto, qual é o espaço amostral para esse experimento? Bem, nós vimos no curso de probabilidade que o espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento. Logo, o espaço amostral desse experimento seria o conjunto com o elemento cara e o conjunto com o elemento coroa. Esse é o nosso espaço amostral. Cara ou coroa é o conjunto de todos os resultados possíveis do experimento. X representa o número de caras observadas. É fácil você entender o seguinte: quando o resultado do lançamento for cara, você vai observar uma cara, o x será igual a 1. Quando o resultado do experimento for coroa, o x vai ser 0, você vai observar 0 caras. À esquerda nós temos um conjunto que representa o espaço amostral, coroa, cara. À direita eu tenho um conjunto dos números reais. Ora, o que vai ser o característico numérico de experimento? Vai ser o seguinte: quando o resultado do experimento for coroa, eu vou observar 0 caras, então eu vou associar a 0. Quando o lançamento der cara, eu vou observar uma cara. O resultado aqui vai associar a 1, o número 1. Então, a variável aleatória x vai associar os elementos do espaço amostral, que é coroa, cara, aos números 0 ou 1. Isso quer dizer que esse x, assume os valores 0 ou 1. Pertence a esse conjunto que tem como elementos 0, 1. 0 quando o resultado for coroa e 1 quando o resultado do lançamento for cara. Então, a variável aleatória é justamente isso. Ela é uma função. Eu posso dizer que a variável aleatória seria uma função que associa os resultados do experimento, quer dizer, os elementos do espaço amostral, ao conjunto de números reais. Isso é uma variável aleatória. Logo, eu posso te falar sobre probabilidades. Isso quer dizer o seguinte, se você perguntar qual é a probabilidade desse x ser igual a 0, ora, a probabilidade de x ser igual a 0 vai ser a probabilidade do evento ocorre coroa. A probabilidade de x ser igual a 0 vai ser a probabilidade de coroa. Como essa moeda ela é honesta, a probabilidade de coroa é igual à probabilidade de cara, é igual a meio. E a probabilidade de x ser igual a 1?
O x vai ser igual a 1 quando você observa a cara. Então, a probabilidade de x ser igual a 1 será igual à probabilidade de cara, que vai ser também igual a meio. Essas probabilidades vão ser resultados de uma função, que a gente vai chamar de função de probabilidade. Então, se alguém falar assim, ó, qual é a função de probabilidade? Então, aqui eu vou escrever, ó, função de probabilidade. Vai ser representada como sendo a probabilidade da variável aleatória x assumir um valor determinado, um valor x. Essa função de probabilidade só vai existir quando a variável aleatória for discreta. E o que é uma variável aleatória discreta? É quando ela assume valores em um conjunto enumerável, um conjunto contável. Aqui observe que esse conjunto, que tem como elementos 0 e 1, é um conjunto enumerável. Então, essa é uma variável aleatória discreta. Temos aqui uma variável aleatória discreta. Vou escrever assim, ó, x. X é uma variável aleatória discreta, pois ela assume valores em um conjunto enumerável. Portanto, existe o que a gente chama de função de probabilidade. E esta função de probabilidade, que é a probabilidade de x ser igual a 0 e a probabilidade de x ser igual a 1, eu posso colocar estes resultados, esses valores, em uma tabela. Assim, por exemplo, vou fazer uma tabelinha, vou fazer x é igual a xi. E uma outra coluna como sendo a probabilidade de x ser igual a xi. Como x é discreto, assume os valores 0 ou 1. A probabilidade de x ser igual a 0, você viu que é igual a meio. A probabilidade de x ser igual a 1, você viu que é igual a meio. A esta tabelinha, onde você descreve a função de probabilidade, é chamada de distribuição. Então, você tem aqui a distribuição da variável aleatória x. Ora, e o que é esse evento x ser igual a xi? Vou escrever aqui, ó, x ser igual a xi. Esse evento x é igual a xi vai representar o evento dos elementos w, tal que esse w pertence ao espaço amostral. E o valor que o x assume para cada w é igual a xi. Isso seria aquele evento, por definição, são os elementos do espaço amostral que assumem os valores xi quando aplicados na função. Então, temos aqui a distribuição da variável aleatória x, representada por uma tabelinha, onde ela for discreta, e tem a função de probabilidade, que é a probabilidade de x ser igual a xi. Essa é uma noção de variável aleatória. Você pode dizer que a variável aleatória será uma função que associa os elementos do espaço amostral ao conjunto dos números reais. Então, agora nós vamos ter o seguinte: essas probabilidades, se você somar, vai ter como resultado 1. Quer dizer, se você calcular a soma da probabilidade de x ser igual a 0 mais a probabilidade de x ser igual a 1, a soma de todos os valores da função de probabilidade será sempre igual a 1. Observe que vai dar 1. No nosso caso aqui, ó, isso mais isso é 1. Essa é uma noção de variável aleatória. Prosseguindo. Então, podemos resumir da seguinte maneira, ó, variáveis aleatórias. Chamaremos de variável aleatória a uma função
que associa os elementos do espaço amostral S de um experimento a elementos de subconjunto dos números reais. Isso quer dizer o seguinte, ó, você teria aqui o espaço amostral. Esse espaço amostral teriam vários elementos aqui, um W1, um W2, um W3 e assim vai, né? Um W, sei lá, um WN. Você vai associar esses elementos a resultados numéricos, a números reais, vai associar isto a números reais, a um valor que eu vou chamar de x1, um valor que eu posso chamar de x2, e assim vai, pontinho, 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 a um valor que eu posso chamar de xk. Isso será uma variável aleatória, será essa função. Ela associa os elementos do espaço amostral a elementos de um conjunto de números reais. A esses elementos x1, x2, x3, pontinho, pontinho, eles vão representar aquele característico numérico que nós falamos. Nesse caso, se esses valores que ela assume pertencer a um conjunto x1, x2, x3, como nós estamos falando aqui, pertence a um conjunto enumerável para todo o W pertencente ao espaço amostral. Nessa figura aqui, nós vamos dizer que ela vai ser uma variável aleatória discreta. X é discreta nesse caso. Mas não precisa necessariamente que assuma valores de um conjunto enumerável. Lá na frente nós vamos estudar as variáveis aleatórias contínuas. Mas inicialmente vamos primeiro desenvolver essa ideia de variáveis aleatórias discretas num conjunto enumerável. Vamos a outro exemplo e mais definições. Temos aqui, ó, para fixar as definições, variáveis aleatórias discretas. Dizemos que uma variável aleatória x é discreta se assume valores em um conjunto enumerável, daquele tipo que a gente estava falando. Isto é, x é uma variável aleatória discreta se existe um conjunto formado por x1, x2, x3, pontinho, pontinho, pontinho. Observe que esse é um conjunto enumerável, tal que os resultados dessa função xi para os elementos do espaço amostral pertencem a esse conjunto. Aí vamos dizer que essa variável aleatória é discreta para todo elemento do espaço amostral. O que eu estou te falando é justamente esta figura, né? Esta figura. Aí vamos dizer que ela é discreta se ela assume valores em um conjunto enumerável. Ó, chamaremos de função de probabilidade de x a função probabilidade de x ser igual a xi. Isto é chamado de função de probabilidade. E a função de probabilidade só existe no caso de discreta, tá? Onde esse i pode ser 1, 2, 3 e assim vai, pontinho, pontinho, pontinho. Logo, teremos que a soma de todas essas probabilidades, a soma de todos os valores da função de probabilidade vai ser sempre igual a 1. Então, se você somar todas as probabilidades naquela tabelinha da distribuição, o resultado vai ser sempre 1. Vamos a outro exemplo. Sejam os lançamentos de uma moeda honesta 2 vezes. Agora eu vou pegar a moeda honesta e vou lançar 2 vezes. Considere x como sendo o número de caras observadas. Então, vou fazer uma bolinha que representa o nosso espaço amostral e outra bolinha que representa o conjunto dos números reais. Ora, o espaço amostral para esse experimento vai ser o seguinte, ó. Para não ficar perdendo tempo escrevendo cara, coroa, eu vou usar a seguinte anotação, escrever aqui embaixo, olha. Quando for cara, eu vou escrever como sendo C. Então, você vai representar cara. E coroa, eu vou representar como C e um tiozinho, lembra? Coroa, tiozinho. Ora, eu vou lançar essa moeda 2 vezes, então eu vou observar 2 resultados. O resultado do primeiro lançamento
e o resultado do segundo lançamento. Então, vou observar sempre pares de resultados. E eu posso observar assim, coroa no primeiro lançamento e coroa no segundo lançamento. Olha aí, posso observar coroa no primeiro lançamento e cara no segundo, são pares. Eu posso observar cara no primeiro lançamento e coroa no segundo. E posso observar cara no primeiro lançamento e cara no segundo. Esses são todos os resultados possíveis que você pode observar. Eu vou colocar aqui, coroa, coroa no nosso espaço amostral. Depois vem aqui, cara, coroa. Depois vem coroa, cara. E finalmente, cara, cara. X é o número de caras observadas. Isso quer dizer que quando der coroa, coroa, eu observei 0 caras. Quando der cara, coroa, eu vou observar uma cara. E quando der coroa, cara, eu vou observar uma cara. E quando der cara, cara, eu vou observar 2 caras. Logo, esse X assume os valores nesse conjunto 0, 1 e 2. Temos aqui a nossa variável aleatória. Como ela assume valores nesse conjunto, ela é discreta. X é uma variável aleatória, vou escrever como V ponto a ponto, discreta. Discreta. Por que ela é uma variável aleatória discreta? Porque este conjunto aqui, ele é um conjunto enumerável. É um conjunto enumerável. Portanto, temos uma variável aleatória discreta. Eu posso te dizer o seguinte, olha, a probabilidade de x ser igual a 0, a probabilidade de x ser igual a 0 vai ocorrer quando eu observar coroa, 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 coroa. Como esta moeda é honesta, nós temos 4 resultados possíveis, a probabilidade vai ser 1/4. É o espaço amostral finito e provável, conforme você aprendeu no curso de probabilidade. E a probabilidade de x ser igual a 1, a probabilidade de x ser igual a 1, isto vai ocorrer quando você observar coroa, cara, ou observar cara, coroa. Você tem 2 resultados possíveis, vai dar 2/4. Ou meio, ou meio. E a probabilidade de x ser igual a 2? O x vai ser igual a 2 quando você observar 2 caras. Então vai ser a probabilidade de cara, cara, que você sabe que vale 1/4. Essas probabilidades formam a nossa função de probabilidade. E se você quiser colocar isto numa tabelinha, vamos fazer uma tabelinha, onde aqui eu vou colocar o evento x ser igual a xi, e ao lado as probabilidades para a nossa função. A probabilidade de x ser igual a xi. Eu tenho valores 0, 1 e 2. A probabilidade de x ser igual a 0 é 1/4. A probabilidade de x ser igual a 1 é meio. E a probabilidade de x ser igual a 2 é 1/4. Esta tabelinha monta o que a gente chama de distribuição. Essa é a nossa distribuição de probabilidade de x. Observe que a soma dessas probabilidades, a soma da probabilidade de x ser igual a xi, é igual a 1.
Ó, se você somar 1/4 mais meio mais 1/4, isto vai ser igual a 1, a soma daquela última coluna. E quem é esse evento x ser igual a xi? Esse evento x ser igual a xi, eu vou escrever só para a gente recordar, né? Porque é importante que você tenha esses conceitos arrumadinhos. É o evento que representa o conjunto dos elementos do espaço amostral, tal que o x, o resultado da função nesses elementos, é igual a xi. Isso por definição. Bem, vimos o conceito de variável aleatória, que é um característico numérico de um experimento. Então, a variável aleatória representa uma função que associa os elementos do espaço amostral a um conjunto de números reais. Portanto, o resultado dela vai ser o número real. Quando você realiza um experimento, o resultado pode ser um número ou não. Ele pode ser cara, coroa, no caso não vai ser um número. Então você associa esses resultados do experimento a números reais. Então você vai ter o característico numérico. Quando os valores que a variável assume estão dentro de um conjunto enumerável, nós vamos dizer que ela é discreta. Aí vai existir a função de probabilidade de x. E a soma de todos os valores dessa função vai ser igual a 1. Se você pegar essas probabilidades e colocar numa tabelinha, essa tabelinha vai ser chamada de distribuição de probabilidade. Nós vamos bater muito nesses conceitos. E esta foi a nossa primeira aula de variável aleatória. Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte, bons estudos, felicidades e te aguardo para a próxima aula de variável aleatória. Obrigado e até lá.